Então, são histórias que se passam em Nova York. Alguns dos contos são famosos, a gente já escutou em português, mas você consegue entender o que está acontecendo, porque a estrutura dos contos é essa, né? Tem uma história superficial e uma coisa no final que sabe? Surpreende. Que Uhum. que Plot te twist. abre. Uhum. Exatamente, que abre, você acende uma luzinha e você fala: "Ah, nossa, não sabia Uhum. disso, não tinha imaginado." Acho que eu penso mais nesse lado, igual eu falei, tipo, mais pelo assunto do interesse, por exemplo, do que Aham. muito o nível do livro, por exemplo. Mas como é que você faz, por exemplo? Então, quando o aluno é iniciante, ele precisa estar atento a ao nível do livro para não ser uma coisa desmotivadora. Uhum. Normalmente, a gente digita no Google livros em inglês A1, A2, Uhum. aparecem opções. Eu sempre indico para os meus alunos um livro que chama Love or Money. Ele é um livro curto de investigação, mas ele tem tempos verbais diferentes, passado, presente e futuro. Não usa muito present perfect, que Uhum. é um pouquinho mais Sim. avançado, né? Tem uma tramazinha interessante que História. costuma deixar o aluno curioso para continuar Uhum. lendo, né? Ajuda muito o aluno a construir vocabulário, associar, ele tem umas imagenzinhas, né? Então ele consegue associar o que ele está lendo com a imagem que está mostrando. Outro livro que é de nível iniciante, Uhum. que eu costumo indicar também, chama The New Yorkers. É um livro de short stories. Uhum. Então são contos, né? Ele exige um pouquinho mais de conhecimento do que o outro, Love or Money, mas ele também é bem legal, porque são histórias mais curtas, Uhum. então o aluno não precisa ter uma atenção muito grande, sabe, assim, de ser Muito uma longa. narrativa muito longa. Uhum. É uma coisa curta ali, que ele consegue ler. Deve ter umas 5 páginas cada Ah, narrativa, que legal. são histórias que se passam em Nova York, Por isso por que o isso que chama título. The New Uhum. Yorkers. Você consegue entender o que está acontecendo. Tem alguns que tem uma surpresa assim para você, porque a estrutura dos contos é essa, né? Tem Uhum. uma história superficial e uma coisa no final que Surpreende. sabe, que Uhum. que Plot te twist. abre. Uhum. Exatamente, que abre, assim, acende uma luzinha e você fala: "Ah, nossa, não sabia Uhum. disso, não tinha imaginado isso." Sim. Então, eu gosto muito de indicar esse, porque são histórias bem Uhum. bacanas, sabe? Que vai surpreender o aluno, às vezes vai exigir que ele procure um vocabulário para ele entender do que se Sim. trata a história, né? É bem legal, eu gosto muito. Uhum.